E se eu te dissesse que por baixo da grossa camada de neve que cobre o cume do Monte Everest, existem rochas que um dia já estiveram no fundo do oceano, e que nessas rochas, restos fossilizados de vida marinha antiga, como trilobitas e entre outros, foram encontrados, além de partes de um peixe pré-histórico conhecido como conodontes. Mas como isso poderia ter acontecido, já que o Everest é a montanha mais alta do mundo a nível do mar, com 8.848 metros de altitude? Ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, a atual formação do planeta Terra não foi a mesma desde os primórdios. Ao longo de milhões de anos, a Terra sofreu mudanças constantes, as quais modificaram a paisagem repetidas vezes, e essas modificações foram causadas e ainda são pelo tectonismo. Como se fosse uma colcha de retalhos, a crosta terrestre é formada por blocos rochosos semirrígidos, cujas espessuras podem variar entre 7 a 70 quilômetros. Abaixo da crosta está o manto, que é literalmente formado por magma, que são rochas derretidas por conta das altas temperaturas existentes no interior do planeta, tendo uma consistência viscosa, a mesma de quando jorram de um vulcão em erupção. Flutuando sobre esse magma, as placas são movimentadas pelas correntes de convecção. Esse processo acontece porque o magma não possui uma temperatura homogênea, ou seja, a região mais próxima ao núcleo da Terra é mais aquecida em relação à que está mais perto da superfície. Sendo assim, o magma mais elevado e com temperaturas mais baixas acaba afundando, indo de encontro ao núcleo, e o magma mais aquecido, por estar mais leve, subindo em direção à superfície. Esses movimentos são cíclicos e, por meio da enorme pressão exercida por eles, ocorre a movimentação das placas tectônicas. Os fósseis e rochas calcárias encontradas no Monte Everest foram datados da Era Ordoviciana, que começou há cerca de 480 milhões de anos atrás. Mas, nesse período, a Cordilheira do Himalaia, berço das montanhas mais altas do mundo, entre elas o Everest, nem sequer existia, e o que hoje são fósseis, nesse tempo eram animais e sedimentos que faziam parte de um oceano primitivo chamado Tethys, situado entre a Índia e a Ásia. Entretanto, há cerca de 130 milhões de anos, com a fragmentação do supercontinente Pangeia, formou-se outros dois continentes, o Gondwana, que continha a América do Sul, África, Índia, Austrália e Antártida, e o Laurásia, formado pela América do Norte e Eurásia. Mas, há 84 milhões de anos no passado, tanto o Gondwana quanto o Laurásia começaram a se desmembrar num processo que daria origem à atual formação geológica da Terra. A placa indiana avançou em direção à Ásia e o Oceano Tethys, que preenchia a lacuna entre as duas placas, aos poucos foi desaparecendo. O assoalho do antigo oceano foi empurrado para baixo das rochas que compõem a placa continental da Eurásia, gerando assim um movimento conhecido como zona de subducção. No processo lento de deslizamento do chão oceânico, uma grossa camada de sedimentos foi prensada na borda da placa eurasiana. Alguns milhões de anos mais tarde, essa camada de detritos estaria compondo os picos montanhosos da Cordilheira do Himalaia. Não só na Cordilheira Asiática que fósseis foram encontrados, como na América do Sul, onde paleontólogos descobriram fósseis de duas espécies de plesiosauro no deserto de Atacama, no Chile, e fósseis de ictiossauros que foram localizados nos Alpes suíços, ambos animais marinhos. Como já foi dito, os movimentos dos continentes é contínuo. Nesse exato momento, ele está acontecendo, mas é imperceptível para os nossos sentidos. Os terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas são resultados desses deslocamentos. Para termos uma ideia do quão é poderosa essa força, é que ela continua empurrando a Cordilheira do Himalaia para cima a mais ou menos 10 milímetros por ano. Todavia, isso não quer dizer que necessariamente a montanha ficará mais alta, pois com a mesma intensidade que ela pode ser empurrada por essas forças, também pode ser encolhida alguns metros por conta dos terremotos e a força das erosões.